E aí, moçada, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossa série de videozinhos de revisão, tá? Hoje a gente vai ver dilatação térmica dos sólidos. Vamos que vamos! Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é que explica a dilatação. A gente já viu, né, nas aulas anteriores, na revisão anterior também, a gente já viu que a temperatura está relacionada ao grau de agitação, ao grau de vibração das moléculas. Né? Então, quando você aquece o corpinho, né, aumenta a temperatura, aumenta o grau de vibração entre essas moléculas. Muito bem, mas só aumentar o grau de vibração das moléculas não explica a dilatação. Tá? O que vai explicar a dilatação é que, além das moléculas vibrarem mais, né, quando você aquecer o corpo, o espaço médio entre essas moléculas também aumenta. Tá? Então, o que explica a dilatação é o aumento do espaço médio entre as moléculas com o aumento da temperatura. Então, se aumenta a temperatura, as moléculas vibram mais e o espaço médio entre elas também aumenta. E é o aumento do espaço médio entre as moléculas com o aumento da temperatura que vai explicar a dilatação, tá? Normalmente é assim. Quando você aquece o corpinho, ele dilata. Quando você resfria, ele contrai. Então a regra é essa: aquece, dilata, resfria, contrai. Aquece, dilata, resfria, contrai. Muito bom. Aí, a primeira coisa que a gente faz é estudar a dilatação olhando só para o comprimento, tá? Então, a gente chama isso de dilatação linear. Dilatação linear. Então, imagine que a gente tem uma barra aqui. Essa barra, ela está numa temperatura inicial θ0 e possui um certo tamanho inicial L0, tá? E aí eu vou aquecer essa barrinha. Quando eu aqueço, ela vai dilatar. Como a barrinha está presa aqui do lado esquerdo na parede, toda a dilatação da barrinha vai ocorrer para o lado direito, tá certo? E aí a barrinha vai dilatar, estou exagerando aqui, né? A barrinha dilatou esse certo tanto aqui. Esse ΔL é a variação do comprimento da barra. Então a barra tinha um certo comprimento inicial, variou isso aqui, né? E passou, portanto, a ter um certo comprimento final L, tá? Então a gente olha para a variação do comprimento, né? Evidentemente, se você analisar o desenho, dá para ver claramente que o ΔL, essa medida aqui, é o comprimento final menos o comprimento inicial, tá? A variação do comprimento é o comprimento final menos o comprimento inicial. Ou, se você preferir, o final é o inicial mais a variação, tá? Muito bem, mas eu quero escrever a variação do comprimento em termos da variação de temperatura. Já que o que explica a dilatação é o aumento do espaço médio entre as moléculas com o aumento da temperatura, quando a temperatura varia para cima, né? A temperatura está aumentando, deve ter uma formulinha que relacione a variação do comprimento da barra com a variação de temperatura, tá? A gente viu que a variação do comprimento da barra é dado pelo tamanho inicial da barra, é dado pelo material que a barra é feita, né? Um coeficiente que depende do material, e pela variação de temperatura Δθ. Então, ΔL é a variação do comprimento da barra, L0 é o comprimento inicial, alfa é o coeficiente que depende do material, a gente chama esse coeficiente de coeficiente de dilatação linear, importante isso, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, e o Δθ é a variação de temperatura. Beleza, gente? Então, o que essa formulinha está nos dizendo? O quanto que a barra vai dilatar, se aquecida, ou quanto que ela vai contrair, se resfriada, depende do tamanho inicial da barra, depende do material que é feito a barra e depende da variação de temperatura para mais, no caso de aquecimento, ou para menos, no caso de resfriamento. Beleza? Bom, as unidades que a gente vai colocar aqui. Tudo que for comprimento tem que estar na mesma unidade, seja ela qual for. Então, se você coloca o comprimento inicial em metro, variação do comprimento em metro também. Se você coloca o comprimento inicial em centímetro, variação do comprimento em centímetros. Não há uma obrigatoriedade de você colocar no sistema internacional em metro. Você põe na unidade que você quiser. Tem que ser a mesma, tá?
Só isso, tem que ser a mesma. Então, a unidade de comprimento que você usar no L0 tem que ser a mesma unidade que você vai usar no ΔL e a mesma unidade que você vai usar no comprimento final. Já a variação de temperatura normalmente vai aparecer para nós em grau Celsius, tá? E aí o coeficiente vai aparecer, portanto, em grau Celsius a -1, tá? Então, a unidade do coeficiente é esse negócio estranho assim mesmo, tá? Grau Celsius elevado a -1. Beleza? Muito bom. Aí, a gente vai estudar a dilatação superficial agora, tá? Então, agora a gente vai olhar para a área, tá? Dilatação superficial. Deixa eu ficar um pouquinho menorzinho aqui, ó. Dilatação superficial. Muito bem. Qual é a grandeza importante na dilatação linear? A grandeza importante na dilatação linear é o comprimento. A grandeza importante na dilatação superficial, qual é a grandeza que mede superfície? É a área, tá? Então, a gente já viu isso aqui na dilatação linear. Como é que a gente faz para explicar a dilatação de superfície? É simples. Onde aqui for comprimento, onde aqui na formulinha for comprimento, aqui eu substituo por área, tá? Então aqui eu tenho uma certa área inicial, uma chapa, uma certa área inicial S0, eu aqueço ela, ela vai dilatar. Essa parte aqui em laranjinha é a variação da área, né? E se você somar a variação da área com a área inicial, vai dar a área final, tá? Então isso tudo aqui é a área final. Muito bom. Como é que eu faço para calcular essa variação da área? Olha só, onde aqui era comprimento, né, ΔL, variação do comprimento. Aqui onde for comprimento, ali eu ponho área. Se aqui era a variação do comprimento ΔL, aqui vai ser variação da área ΔS. Aqui não era comprimento inicial L0, aqui vai ser área inicial S0. Aqui não era coeficiente de dilatação linear, alfa, aqui vai ser coeficiente de dilatação superficial, beta, vezes ΔT, vezes ΔT, tá? Então, é só trocar comprimento por área e alfa por beta, a gente chega na formulinha da dilatação superficial. Tá joia? Então, aqui é a variação da área, aqui é a área inicial, beta é o coeficiente de dilatação superficial do material, e o Δθ, variação de temperatura, tá? Mesma ideia, tudo que for área aqui, eu coloco na mesma unidade, seja ela qual for. Ah, eu quero colocar a área inicial em metro quadrado, então a variação da área sai em metro quadrado. Eu quero colocar a área inicial em milímetro quadrado, então a variação da área em milímetro quadrado, tá? A variação de temperatura normalmente aparece em grau Celsius e o coeficiente em grau Celsius a -1. Tudo bem? E o mesmo raciocínio vai ser para a dilatação volumétrica, tá certo? Então, onde era ali, aqui ó, na linear era comprimento, na dilatação volumétrica a gente vai trocar por volume, tá? Então, eu tenho aqui um certo volume inicial, V0, eu aqueço, passa a ter um certo volume final, V, tá? A diferença entre o volume final e o volume inicial é a variação de volume. Tá bom? E como é que eu calculo a variação de volume? Bom, se eu sei a formulinha aqui, ó, da dilatação linear, eu chego na formulinha da dilatação volumétrica. Como, professor? Eu troco comprimento por volume. Aqui não era ΔL, variação do comprimento, aqui vai ser ΔV, variação do volume. Aqui não era comprimento inicial, L0? Então aqui vai ser volume inicial, V0. Aqui não era alfa, coeficiente de dilatação linear, aqui vai ser gama, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes ΔT, vezes ΔT, tá? Então só trocamos comprimento por volume e alfa por gama para achar a formulinha da dilatação volumétrica, tá? Então ΔV é a variação de volume, V0, o volume inicial, gama, o coeficiente de dilatação volumétrico do material e o Δθ, variação de temperatura. Mesma ideia, tudo que for volume, eu ponho na mesma unidade, seja ela qual for. Quero colocar o volume inicial em litro? Beleza, variação de volume em litro. Volume inicial em milímetro cúbico. Então, a variação de volume em milímetro cúbico. O Δθ aparece para nós normalmente em Celsius, e aí o coeficiente em graus Celsius a -1. Beleza? Então, primeira coisa,
saber a formulinha do ΔL, do ΔS e do ΔV, tá? Aí, ó, alfa, beta e gama, mesmo sendo do mesmo material, eles não têm o mesmo valor, tá? Quem que é o alfa? É o coeficiente de dilatação linear. O alfa é o linear. Quem que é o beta? Coeficiente de dilatação superficial. E o gama, coeficiente de dilatação volumétrico. Eles não têm o mesmo valor, tá? Já, então, vamos ver qual é a relação entre esses coeficientes. Antes disso, veja bem, essas três formulinhas aqui, elas me dão a variação, né? Aqui é a variação do comprimento, aqui é a variação da área e aqui é a variação de volume, tá? Se eu tenho a variação, como é que eu faço para achar o final, né? Olha aqui, ó, no desenho. Se eu tenho a variação do comprimento, como é que eu faço para achar o comprimento final? Eu pego a variação, somo com o comprimento inicial para achar o comprimento final, tá? Se eu tiver a variação da área, como é que eu faço para achar a área final? Se eu tenho a variação da área, que é essa parte em laranjinha, né? Eu somo com a área inicial para achar a área final, que é tudo, tá? Se eu tiver a variação de volume, eu somo com o volume inicial para achar o volume final. Beleza? Mas, então é fácil, né? Para achar o final, basta pegar o inicial e somar com a variação. E a variação de comprimento a gente sabe calcular, essa formulinha. A variação da área a gente sabe calcular, essa formulinha. E a variação de volume a gente sabe calcular, essa formulinha. Fechou? Mas tem formulinhas que me dão o comprimento final direto, né? A área final direto e o volume final direto, tá? Vamos ver? Então, olha só. A área final, comprimento final e volume final, tá? O comprimento final, se você quiser calcular direto o comprimento final sem precisar calcular a variação do comprimento, né? É essa formulinha, tá? L0 que multiplica, abre parênteses, 1 mais alfa delta teta. Área final, quem que é a área final? É a área inicial que multiplica, abre parênteses, 1 mais beta delta teta. E o volume final é o volume inicial que multiplica, abre parênteses, 1 mais gama delta teta. Então, saber essas formulinhas pode te ajudar no exercício em que ele já pede o comprimento final direto, ou em que ele já pede a área final direto, ou em que ele já pede o volume final direto, tá? De novo, alfa, beta e gama, né? Eles, apesar de serem do mesmo material, eles não têm o mesmo valor, tá certo? Então, mesmo sendo do mesmo material, por exemplo, o alfa do alumínio é diferente do beta do alumínio, que é diferente do gama do alumínio, tá? Então, qual é a relação entre esses coeficientes? O beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa, tá? Então, cuidado, gente. Normalmente, o exercício te dá o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, tá? O beta é o superficial e o gama é o volumétrico. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu for fazer um exercício em que ele pede para mim a variação da área, né? Na variação da área, o que é a formulinha da variação da área que a gente acabou de ver no slide anterior? A variação da área é a área inicial vezes beta vezes ΔT. Quem que é beta? Coeficiente de dilatação superficial. Se ele me deu o coeficiente de dilatação linear e eu preciso do beta, que é o superficial, eu pego lá o linear, multiplico por 2 para achar o beta. Beleza? Aí eu posso jogar na formulinha do ΔS, S0, beta, delta, teta. Tá? A mesma coisa, se eu tiver que fazer um cálculo para achar a variação de volume é igual a V0 gama delta teta. Eu preciso do gama. Aí o que ele me deu no exercício? Coeficiente de dilatação linear, ele deu alfa. Então, para eu precisar do gama, e ele deu alfa, eu pego o alfa, multiplico por 3, achei o gama. Fechou? Para terminar essa primeira parte, vamos fazer exercíciozinho aqui, ó. Vamos ver se vocês estão ligados, se está todo mundo acompanhando. Que beleza, tá? Vou ficar mais aqui no cantinho, ó. Uma esfera de certa liga metálica, ao ser aquecida de 100 graus Celsius, quando ele fala aquecer de, né, ele já está te dando a variação, tá? Vai aumentar de tanto, vai subir de tanto, tá? Então, 100 graus Celsius já é a variação. Então, uma esfera a ser aquecida de 100 graus Celsius tem o seu volume aumentado de 4,5%. Então,
aumentou de tanto, o volume é a variação. Então aqui ele está me dando a variação de volume. Olha lá, a variação de volume é 4,5%. 4,5% do quê? Do que ele tinha no começo. Qual era o volume que ele tinha no começo? Aí ele não falou, então chama lá de V0, tá? Então ele está me dizendo que a variação de volume é 4,5% do volume inicial. Beleza? Uma haste dessa mesma liga metálica, então o material que a gente vai usar na haste é o mesmo material da esfera, tá? Ao ser aquecida de 100 graus Celsius, então a variação de temperatura da haste é 100 também, terá o seu comprimento aumentado de... Ele quer que você calcule o quanto que o comprimento da haste aumentou, ou seja, qual foi a variação do comprimento da haste, tá? Então você reparou? Eu tenho lá o aquecimento de uma esfera, né? E depois eu vou aquecer uma haste. E o que vincula a esfera com a haste? É o fato das duas terem o mesmo material, tá? Então vamos começar pela esfera. Na esfera ele está falando do volume. Então a gente usa dilatação volumétrica. ΔV, V0, gama ΔT. Quem é o ΔV? O volume aumentou de 4,5%. Então o ΔV é 4 sobre 100. 4,5, perdão, sobre 100. 4,5%. Mas é 4,5% do quê? Do que ele tinha no começo. Qual era o volume que ele tinha no começo? V0. Então é 4,5% de V0. Isso aqui é a variação de volume. 4,5% do volume inicial. Igual o volume inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura, que é 100. Tá? Olha lá, cancela o V0 dos dois lados e aí a gente tira que o coeficiente de dilatação volumétrica é 4,5 dividido por 100 vezes 100. 4,5 dividido por 10.000, perdão. 4,5 dividido por 10.000, que é 4,5 dividido por 10 a quarta. 4,5 dividido por 10 a 4 é 4,5 vezes 10 a menos 4. A variação de temperatura estava em Celsius, então o coeficiente sai em graus Celsius a menos 1. Beleza? Bom, aí a gente achou o coeficiente de dilatação volumétrico. Só que na haste a gente vai olhar para o comprimento. E o comprimento a gente precisa do coeficiente de dilatação linear, alfa. Tá? Então, se eu tenho o volumétrico, como é que eu faço para achar o linear? É essa formulinha aqui, ó. Estou na frente. Essa formulinha aqui, ó. Gama é 3 vezes alfa, tá? Então, vamos lá. Gama é 3 vezes o alfa. O gama é 4,5 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é igual a 3 vezes alfa. Então, o alfa é 4,5 vezes 10 a menos 4, né? 4,5 vezes 10 a menos 4, dividido por 3. Vai dar 1,5 vezes 10 a menos 4. Achamos o alfa. Agora vamos fazer a dilatação linear para barrinha, né? Porque ele quer a variação do comprimento, tá? Qual é a variação do comprimento? A formulinha. ΔL é igual a L0, alfa ΔT. Tá? Então o ΔL é o que eu quero achar agora. O ΔL eu vou achar, né? O L0 é L0, o alfa é 1,5 vezes 10 a menos 4 e a variação de temperatura é 100, tá? Então, quanto que vai dar esse ΔL aqui, ó? Vai me dar L0 vezes 1,5 vezes 10 a menos 4 vezes 100, que dá 1,5 vezes 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2 aqui, eu posso passar ele dividindo como 10 a mais 2, tá? Ou seja, esse ΔL é 1,5 vezes L0 dividido por 100. Também conhecido como 1,5% de L0. Então, quanto que aumentou a barrinha? 1,5%. Resposta alternativa B. Beleza, gente? Fechou? Sacou? Essa foi a primeira parte, tá? Já já eu volto com a segunda parte de dilatação de sólidos. Valeu? Beleza? É isso.